Da pior crise em 54 anos de história, a conquista do selo emitido pela Organização Nacional de Acreditação. O Complexo de Saúde São João de Deus é o primeiro hospital filantrópico do Centro-Oeste de Minas a receber esse título. Hoje, o programa Sem Cortes do Portal Gerais recebe a diretora-presidente da instituição, Elis Regina. Elis, obrigada pela presença e primeiro explica para a gente o que significa esse selo. Eu que agradeço a oportunidade, Amanda, realmente participar do portal é importante para a gente, porque a gente sabe a dimensão que vocês têm, né, de pessoas que acessam, então, o meio de comunicação de vocês. Na verdade, Amanda, assim, qualquer empresa, ela tem que prezar muito pelo cuidado em fazer as coisas com as melhores práticas sempre. Uma empresa, ela não pode ser gerida única e exclusivamente pela percepção do gestor dela, do CEO ou do diretor-presidente. Então, toda empresa tem que procurar práticas que validem efetivamente o melhor tipo de negócio. A saúde, ela tem algumas especificações importantes e quanto mais você procurar melhores práticas na saúde, os protocolos assistenciais, o se comparar com os melhores hospitais que têm as melhores técnicas, os melhores protocolos, melhor é para aquela pessoa que é atendida na instituição. E não só para o cliente, para o acompanhante ou para o próprio profissional médico que vai tendo exatamente toda uma equipe para suportar a assistência dele, mas também pela própria sobrevivência da empresa. Então, ter uma certificação como a ONA, né, que é uma certificação que ela foi criada por coincidência dia 1º de junho, que é o aniversário de São João, aniversário da cidade, só que é em 99 que ela foi criada, né? O São João, ele tem 54 anos. A ONA, ela vem trazer os manuais que trazem as práticas que obrigatoriamente todos os setores têm que seguir. E são práticas que são em 3 níveis, né? Então você tem o nível 1, que é uma prática que vai garantir obrigatoriamente a segurança do paciente e as melhores práticas de qualidade. Então, por exemplo, vai garantir que uma cama tenha a grade. Vai garantir, por exemplo, que os medicamentos tenham todos os registros na Anvisa. Vai garantir que o medicamento que é dado, ele tem o lote de rastreabilidade, porque se tiver qualquer problema na fabricação desse medicamento, eu consigo rastrear quem recebeu o medicamento e faço, digamos assim, né, uma chamada desses pacientes para ver como é que eles estão e assim por diante. Tem todas as seguranças, por exemplo, do o paciente ter o decúbito, né, trocar o decúbito dele para não criar uma escara. E tem também todas essas questões, por exemplo, do uso de equipamentos. Os equipamentos estão calibrados, os equipamentos têm manutenção, não vai ter perigo, por exemplo, de um carrinho de anestesia não estar calibrado e você dar uma quantidade maior de anestésico, ou um carrinho de parada ele não estar todo equipado. Então são coisas muito que na lógica são óbvias, mas que os hospitais que não têm um olhar crítico e não têm uma certificação que vem dizer que está tudo ok, que todos os setores têm o mesmo nível, se você não tem essa certificação, acaba que uma coisa acontece e outra acontece. E a ONA ainda tem, por incrível que pareça, eu sempre comento, a ISO você pode certificar um setor e não são especialistas na área que auditam aqueles processos, aquelas coisas que são definidas nos manuais. Mas vem médicos para poder fazer as auditorias, então eles entendem de assistência, vem gestor que vai entender de planejamento estratégico, vai entender de finanças, de contabilidade, vem enfermeiro, então são pessoas que entendem das diversas áreas que vêm auditar. Então não basta você escrever o que você faz e seguir o que você faz, as coisas têm que estar corretamente escritas e corretamente feitas. Então, é uma segurança muito grande para a gente que é gestor, né? Que as coisas na ponta estão acontecendo conforme teriam que acontecer, mas principalmente para o médico, que é realmente o médico e o enfermeiro, que são os nossos prestadores de serviço, e, por consequência, o cliente e o acompanhante. Elis, a gente vê a grandiosidade do hospital quando a gente fala em números, né? Algumas pessoas precisam compreender, ver esses números para ter essa compreensão. E a gente vê aqui, ó, em 2022, para as pessoas terem uma noção, foram 23.220 internações, teve um crescimento de 11,2% em relação a 2021. Pacientes por dia, na soma do ano inteiro, são mais de 107 mil. Procedimentos que a gente fala de consultas, cirurgias, exames, mais de 1.100.000, né? Atendimentos ambulatoriais, 261 mil,
todos esses, né, atendimentos com crescimentos ambulatoriais de 8,9%, cirurgias 22 mil, aumento de 17%. Então, assim, são vários itens que a gente vê aqui em questões de números que mostram a importância e o crescimento do hospital, não só para Divinópolis, mas para todo o centro-oeste de Minas. O que você destaca, né? Quais foram os procedimentos fundamentais para que o hospital obtivesse esse selo, além de todos esses números aqui que a gente vê na prática? Pois é, Amanda. Teve um momento que eu cheguei em Brasília e que a gente foi conversar com os parlamentares, porque hoje a gente paga por mês ainda, né, 2.100.000 reais de dívidas anteriores à gestão atual, né? Então, são dívidas com o FGTS, com o INSS, são dívidas com bancos, são dívidas com a própria INSS quando tinha o plano de saúde. Então, são coisas tão absurdas. As maiores dívidas que a gente tinha era justamente com o FGTS e INSS. Então, o colaborador foi muito prejudicado à época. Dívidas médicas que a gente paga até hoje também, a gente quis cumprir à risca essas dívidas que o hospital tinha. A gente não deu calote, a gente paga tudo, né? Então, o que acontece? Quando você fala desses números, e eu cheguei lá em Brasília para falar com eles, manda um dinheiro para a gente, é um hospital de referência, a gente é alta complexidade, tem 57 especialidades. Qual hospital que tem como porta de entrada 14 especialidades? Se chega uma pessoa no nosso pronto atendimento, tem 14 especialidades para poder atender esse paciente. Normalmente, um pronto atendimento tem 4. Então, a gente foi explicando esses números para eles, eles falaram, gente, como que um hospital no interior, né, tem números tão grandiosos de atendimento. E o que mais impressionou, são números que vêm crescendo muito, mas o que destaca mais é que a estrutura em si não cresceu tanto. O que foi o grande diferencial para a gente? Foi fazer mais com menos. Então, enquanto a gente cresce leitos na faixa de 18%, nós crescemos em atendimento, desde que nós chegamos aqui, mais de 40%. E isso através de ferramentas importantes. A ONA veio agora certificar que a gente está fazendo correto, foi o nível 1, que é a segurança do paciente, depois eu falo dos outros níveis, mas o principal foi uma ferramenta que a gente chama de DRG, que é uma ferramenta utilizada a nível nacional para comparar o nível de assistência dos hospitais. Então, São João hoje ele é comparado, quando ele faz um apendicite, por exemplo, com Albert Einstein. É comparado à média de permanência, lembra quando você falou que foram mais de 100 mil pacientes dia, ou seja, mais de 100 mil diárias, e isso com 360 leitos. Então, quando você tem uma média de permanência de um apendicite, que com o Albert Einstein são 2 dias, mas você não fica 3, você não fica 4, por quê? Porque tinha que fazer uma tomografia num dia, foi fazer no outro. Teve um médico que tinha que fazer uma consulta, uma outra especialidade, além daquela que está sendo atendida, não fez um dia, foi fazer 2 dias depois. Então, quando você pega esse recurso e utiliza de forma mais eficiente, eficaz e efetiva, o que acontece? Você faz muito mais com muito menos, e é o que vem permitindo, e o que vem encantando os olhos de quem entende de assistência, a saber, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que nós somos dos filantrópicos, um dos primeiros hospitais no estado de Minas Gerais que está participando de um programa de incentivo do estado a ter todos os requisitos necessários implementados, a acreditação, DRG. Então, você não tem que crescer a estrutura, crescer o custo assustadoramente para você efetivamente ter resultados melhores. Eu sempre dou um exemplo muito claro para as pessoas que chegam na instituição e que vão começar a trabalhar. Se você tem um hospital com 10 leitos, você tem uma capacidade de 300 diárias, porque 10 leitos vezes 30 dias, 300 diárias. Então, vamos supor que os pacientes que você atende, eles ficam em média internados 5 dias, entre cirurgia, entre pacientes clínicos e assim por diante. Se eles ficam 5 dias, 300 dividido por 5, eu consigo atender quantos pacientes em um mês nesses 10 leitos? 60. Tudo isso que eu te falei, de fazer exame no dia, de medicamentos ou antibiótico terapia ser acompanhada pelo próprio médico infectologista e não pelo médico que acompanha o paciente, porque o infectologista tem mais, ele entende mais de infecção. Se o nutrólogo passou e viu qual que era a dieta que era mais correta para o paciente sair mais... Todos esses processos de melhoria, com equipes, cada um atuando com o paciente, que é o que a gente chama de linha de cuidado,
Isso melhorou e você conseguiu, então, ao invés de ter 5 dias de permanência, 4 dias de permanência do paciente. Então, com os mesmos 10 leitos, com a mesma equipe de enfermagem, com o mesmo médico, com a mesma luz, com a mesma limpeza, ao invés de você atender 60 pacientes, você atendeu 75 pacientes. Você cresceu 25% com a mesma estrutura. Você imaginava, Elis, lá em 2016, quando você assumiu, né, você citou aí ainda há as dívidas a serem pagas, você imaginava que o hospital fosse conquistar esse selo? Era uma meta sua? Olha, na verdade, eu sempre trabalhei com ferramentas que tiram a pessoalização da gestão e traz realmente para práticas reconhecidas nacional e internacionalmente, porque inclusive a ONA é uma certificação de saúde que é reconhecida internacionalmente pela ISQA, que é um instituto internacional que olha a assistência nos países todos, né? Então, eu sempre quis. A questão é que em 2016 a gente veio aqui para ver se São João tinha jeito, porque a dívida era imensa. Eu lembro, a gente às vezes tem umas irresponsabilidades na vida, mas a gente tem os amigos, eu era muito amiga do Dr. Gilmar, que foi o intervencionista que na época, que fez a intervenção, a segunda intervenção. A gente já tinha tido algumas coisas que nós resolvemos juntos em Belo Horizonte. Eu falei, gente, eu vou acreditar no Dr. Gilmar. Vou. Aí ele falou, olha, não, lá precisa de 1.800.000 reais por mês. Aí eu, como conhecia de saúde, eu falei, não, isso eu faço isso, faço isso. Quando eu cheguei, 1.800.000 era aquilo que as pessoas ainda acreditavam que podiam pagar, porque já tinham tirado do fluxo de caixa coisas que eles não iam pagar mesmo, iam dar o cano. Então, na verdade, eram 3.400.000 mês que o hospital precisava para se manter. E aquilo assustou muito, nós tivemos aí a parceria com o Estado, tivemos a parceria com o município e nós fomos verificando o potencial do São João. A gente não entende o porquê que o São João chegou na situação que chegou, né? Hoje, se a gente não tivesse que pagar a dívida, a gente tinha um resultado aí mensal de mais de 800.000 reais mês, de sobra mesmo no caixa para reinvestir nas reformas, nos equipamentos, melhorar plantão médico, melhorar salário perdão, dos profissionais, mas como a gente tem essa dívida para pagar, que é 2.100.000, a gente ainda precisa de recursos não operacionais, que é uma emenda parlamentar, né? É uma doação, e até 2025 esse cenário. 2026 ninguém segura o São João de Deus. Porque além dessas certificações, a gente vai crescer em termos mesmo de equipamentos, em termos de aumento de estrutura, para a gente poder dar mais assistência na região e quiçá em outras regiões, porque hoje a gente já dá assistência em outras regiões através da deformidade crâniofacial. Já são 5 regiões que são atendidas aqui no São João de Deus, 5 regiões de Minas Gerais. Eu ia até te perguntar isso sobre os desafios, agora já com o selo, mais essa conquista, quais que são os desafios a partir de agora? O que o hospital espera, né, em termos de crescimento? Assim, o que eu fico muito triste, a gente tem uma assistência muito, muito difícil. Os pacientes, quando chegam no São João, são pacientes muito mais graves do SUS, né? Da própria saúde suplementar, quando eles vêm para cá, porque eles sabem que aqui eles vão ter 57 especialidades, vão ter praticamente todos os exames disponíveis aqui. Então, o nosso desafio, primeiro, é manter a estrutura. São quase 40.000 metros de área construída. Então, se você for pintar uma parede na sua casa, você sabe quanto que isso custa. Imagina manter uma estrutura de piso a teto, de equipamentos que são milionários. Um acelerador linear que faz a radioterapia, ele custa 10 milhões de reais. Você vai pegar um tomógrafo, é 1,5 milhão, quase 2 milhões de reais. Então, são números muito gigantescos, tanto é que nossa despesa hoje chega a quase 19 milhões de reais. Somando 18. Somando as dívidas, chegam a 20 milhões de reais, que é o que eu pago por mês aqui na instituição. Então, é centavo por centavo controlado para dar conta, né? Então, o desafio é manter a estrutura, manter a equipe motivada, porque a gente ainda não consegue pagar o salário que a gente queria pagar, é manter os plantonistas motivados, porque realmente, assim, é muito difícil prestar assistência. Os níveis dos pacientes, às vezes, os AVCs, os traumas que chegam aqui, são pacientes muito, muito complicados, né? Agora, o principal desafio é pagar essas dívidas, porque a partir do momento que pagar essas dívidas, a gente efetivamente já consegue dar sustentabilidade efetiva para o São João. E é o que eu venho pedindo sempre, essa parceria, né, da comunidade em nos ajudar, a própria saúde suplementar, quem tem convênio, vir para o São João de Deus, porque quando um convênio vem a ser atendido aqui, porque hoje a gente atende 82% de SUS.
A filantropia é representada por 60%, nós atendemos 82%. É muita coisa de SUS. Desses 18% de saúde suplementar, de convênios e particulares que a gente atende, o ticket médio pago por cada internação chega a ser 4 ou 5 vezes maior do que o do SUS. Então, essa pessoa que vem ter o seu cuidado aqui, ela deixa uma sobra de recurso para que o SUS seja sustentado. Então, é inclusive uma ação social as pessoas que têm saúde suplementar virem para o São João de Deus, porque elas estão ajudando a cuidar daquelas pessoas que não têm condições. A gente tem muitas críticas em termos de assistência, sabe, Amanda? Por que São João deixa a UPA lotada? Tem um negócio chamado regulação que o São João não pode escolher pacientes. Então, se, por exemplo, o SAMU ou o próprio SUS Fácil, que tem um registro de uma população de 1.300.000 pessoas que precisam de assistência, ela vê que uma pessoa lá em Santo Antônio do Amparo está mais grave do que uma pessoa que tem Divinópolis, ela vai trazer Santo Antônio do Amparo para cá. E depois da Covid, nós tivemos um problema seríssimo de urgências. Então, a urgência, ela aumentou demais. Então, acaba que quem efetivamente poderia estar fazendo eletiva, o pessoal da UPA, a gente acaba com o hospital com 106% de ocupação, ou seja, sempre abrindo leito extra, pondo cama extra para poder atender. Então, isso parece que o São João não está dando assistência, mas ao contrário, ela está recebendo muito mais urgência do que ela deveria atender. Eu venho conversando muito com os entes, estado, município. São João vem atendendo média complexidade, alta complexidade está indo toda para Belo Horizonte. Esse recurso da alta complexidade que poderia ficar aqui e a região ser vista como resolutiva, está indo para outra região. E o dinheiro vai hoje. Porque não é referência. É referência, mas vem outras coisas. Uhum. Então, vem pacientes que não precisariam estar no São João, poderiam ser atendidos no hospital de menor complexidade e deixar alta complexidade para nós. Porque é difícil você manter um aparelho de 10 milhões de reais, é difícil você manter uma ressonância de última linha, é difícil você ter 1.900 colaboradores. Se você manda para cá uma pessoa que poderia estar no hospital, que o clínico resolveria, isso é desperdiçar um recurso, um bloco cirúrgico de quantos cirurgiões que poderia estar operando essa pessoa que efetivamente precisaria estar aqui. Aí ela vai para Belo Horizonte, vai a família toda para Belo Horizonte. Uhum. Então, são essas coisas que a gente sempre está tentando discutir com os entes para valorizar a saúde que tem nessa própria região, não deixar os recursos irem embora e a população ficar melhor assistida, né? Mas isso é uma construção, a gente está vivendo realmente um pós-pandemia complicado, a gente entende que os entes estão com muito boa vontade e que a saúde nessa região vai ser rediscutida e que a gente vai chegar no denominador comum, dando assistência adequada para quem precisa. Essa rediscussão passa pelo hospital regional também? Passa, no caso, passa sim. O hospital regional, se ele tiver a vocação de complementariedade, então eu sempre falo, gente, primeiro desenha o que o hospital regional vai ter. O hospital regional precisa ter ressonância? Não. O hospital regional precisa ter tomografia? Não. O hospital regional ele pode ter uma estrutura muito mais barata, atender aquilo que é média complexidade, e deixar vir para o São João, que é alta, porque eu já tenho um custo aqui. Para que ter dois custos e dois hospitais brigando? Um tem que ser complementar ao outro. Inclusive, uma das propostas do São João, e que a gente vem procurando no Estado, é mostrar um plano de trabalho para o Hospital Regional complementar ao São João, para a gente entrar na licitação para poder efetivamente trabalhar. Eu já tenho recursos humanos para isso, eu já tenho médico para isso, eu tenho escola para poder formar, para poder colocar lá, mas principalmente, se a gente desenha o que vai ser atendido, essa construção do hospital regional, o próprio investimento pode ser menor. Eu posso não colocar grandes estruturas lá e gastar dinheiro, mas que precisa de leito, precisa. Entendeu? Então, mas é cada um com o seu negócio sendo complementar. Eugênio Vilaça, que é um dos papas da saúde, ele fala, saúde é em rede. Por isso que não tem um São João de Deus em cada município, porque isso aqui custa. Você já pensou, cada cidade tem um custo de 18 a 20 milhões de reais por mês com a saúde? Então, ela tem que ser feita em rede para ser sustentável. Saúde tem que ser sustentável. Elis, só para a gente tornar mais prático para o entendimento do internauta, né? Com esse selo, né, o que muda para as pessoas que são assistidas, né? Eu acho que já ficou em parte claro sobre a assistência, a melhora da assistência, o tempo de permanência menor, mas explica melhor para a gente, para os internautas poderem compreender.
Muda muita coisa, sabe? Muda primeiro porque eu tenho um órgão verificando se realmente eu estou cuidando da segurança do paciente. Se o paciente não vai operar a perna errada, se ele não vai cair do leito, se ele não vai ter um medicamento injetado incorretamente. Então, isso é uma grande mudança. Mas vem trazendo uma mudança, que é o que nós vamos colocar no nível 2 agora, que é o que a gente pretende nesse ano de 2023, ele vem estabelecer as linhas de cuidado. Então, o paciente, ele obrigatoriamente já vai saber quando ele entrar que ele vai ter uma assistência da fono, vai ter uma assistência da fisioterapia, da psicologia. Então, o cliente como o centro do cuidado, né? Então, isso é o que muda. Ele tem a garantia de que a especialidade vai estar aqui. Se não tiver especialidade, a gente vai encaminhar rapidamente para um hospital, né, que seja que tenha capacidade para isso. Mas ganha-se demais com essa segurança assistencial que é dada. Ele pode chegar e dormir tranquilo que a melhor assistência está sendo prestada para ele com o melhor recurso, não tem desperdício. Eu quero fazer uma tomografia. O senhor não precisa, o senhor vai ter radiação, para que o senhor quer fazer a tomografia? A gente sabe, de acordo com a sua doença, o que é melhor para o senhor. Então, toda essa segurança a gente tem porque estabelece protocolos clínicos de assistência. Elis, obrigada. Tem algum outro ponto que você acha que é interessante para os internautas? Olha, o principal que eu venho percebendo, o diferencial do São João de Deus chama-se equipes. Primeiro, equipe médica. Segundo, equipe de colaboradores, né? Por quê? Porque juntos a gente vem a cada dia melhorando mais as nossas práticas, a cada dia a gente vem trabalhando mais em conjunto, e quem trabalha no São João e fica no São João é porque tem assistência na veia, ele quer cuidar, ele tem o paciente como centro do cuidado. Então tem gente que vem aqui, fica um mês, vai embora. Por quê? Porque vê que não dá conta do nível de complexidade do São João de Deus, né? Então a gente tem um turnover alto até por causa disso, porque as pessoas percebem que aqui é difícil, que não é fácil. Os pacientes mais graves vêm para cá para serem cuidados, né? E uma coisa que eu queria garantir muito, a gente tem que observar, às vezes a gente vai aos hospitais e não observa, qual que é o índice de mortalidade desse hospital? Qual que é o índice de infecção desse hospital? Que às vezes as pessoas não olham isso, o hospital é lindo, maravilhoso, mas às vezes o nível de infecção, o índice de mortalidade é muito alto, né? Então, a última coisa que eu preciso dizer para os nossos internautas é o seguinte: acreditem no São João, a cada dia a gente melhora a assistência. Hoje a gente se compara em níveis de assistência com Albert Einstein, Moinhos de Vento. Não temos aquele luxo, os melhores equipamentos do mundo, que é o que a gente quer ter, mas a gente tem uma assistência com os nossos recursos comparados com esses hospitais. E eu peço à comunidade que abracem esse patrimônio que é da cidade, que é o Complexo de Saúde São João de Deus. É um hospital de 54 anos, né? Ele veio passando por crises, mas agora ele é sustentável, as pessoas acreditam nele. Então, comunidade, muito carinho com a gente, muito amor. São mais de 5.000 pessoas que passam aqui por dia. Às vezes, se uma coisinha ou outra dá errada, a assistência está garantida. Às vezes é um atendimento, é uma espera um pouquinho maior, mas efetivamente a assistência está garantida. Esse é o compromisso de 1.900 colaboradores, 370 médicos e 100 terceiros que aqui trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, 7 dias da semana, para essa população da região centro-oeste de Minas Gerais. Eu costumo dizer que sempre buscar aquilo que te dá segurança, né? O São João de Deus é um hospital onde você tem centenas de especialidades, exames, você sabe que vindo até aqui, você está acolhida, você tem aquela assistência segura, que às vezes outros hospitais, né, não julgando a capacidade de nenhum, claro, todos têm suas qualidades, mas aqui você tem uma grandiosidade em questão de exames, de procedimentos que são oferecidos. Eu, particularmente, né, a minha família, a gente sempre procura a assistência do São João de Deus exatamente por isso. O saber que aqui a gente consegue resolver praticamente tudo, sem ter que, né, buscar transferências, outros procedimentos em outras instituições. Elis, mais uma vez, muito obrigada pela presença. E vocês já sabem, outras notícias e informações vocês acompanham no portal gerais.com e também através das nossas redes sociais.